eu trouxe um exemplo muito especial para o fim desse vídeo, para demonstrar como fazer isso na prática. Para nós pensarmos como que seriam essas dicas aplicadas no momento da escrita da redação. Imagine o seguinte tema: o agravamento da saúde mental da população brasileira após a pandemia. Então eu recebo esse tema, primeira coisa que eu vou ter em mente, eu tenho que seguir aquela estrutura. Então eu vou ter que fazer uma introdução, ter que elencar uma tese, ter 2 argumentos no mínimo para essa tese, né? E finalmente eu tenho que expor uma proposta de solução, né? Como que nós poderíamos resolver essa situação da saúde mental das pessoas após a pandemia, né? Melhorar esse agravamento. Bem, depois, tendo isso em mente, essa estrutura, eu vou para a chuva de ideias. Eu penso todas as coisas que eu posso falar a respeito desse tema, né? Quais os autores que eu conheço, que eu já li, enfim. E anota tudo isso no papel para selecionar aquilo que é mais importante, aquilo que você consegue falar melhor. Mais importante nesse sentido, mais importante para você. Isso eu consigo falar melhor, isso eu sei mais, para você se sentir seguro na escrita da sua redação. E depois, quando você tiver elencado isso, é pensar então, ok, qual vai ser a minha tese? O que eu vou defender com base nessas teorias que eu conheço, com base nessas referências que eu conheço. Por exemplo, eu posso defender que a consequência psicológica da pandemia nas pessoas se deu porque não foi uma atenção do Estado nem do setor privado, né? Ou seja, as pessoas focaram na questão do trabalho, na questão da economia e na questão própria da pandemia, ou seja, né, da contaminação e dos falecimentos, etc. E focaram um pouco na consequência disso para o emocional, né, a saúde psíquica das pessoas. Pronto, eu posso pensar que a minha tese é isso, ou seja, houve uma negligência tanto do setor público quanto do setor privado em relação à saúde mental das pessoas durante a pandemia e o pós-pandemia é uma consequência disso, não é? Pronto, essa pode ser a minha tese, e aí eu tenho que escolher argumentos. Então, por que eu acho isso? Como que eu defendo isso? Eu posso defender, por exemplo, que o setor privado preocupou-se basicamente com os trabalhos, com os empregos, mas pouco falou da saúde mental dessas pessoas, tanto que tinham sido desempregadas, quanto das pessoas que estavam em casa trabalhando, sob aquela pressão, né, daquela tristeza, daquela tragédia que estava acontecendo. E também no pós-pandemia, pouco trabalharam em relação a isso, não é? Já trouxeram as pessoas para o presencial, ou trouxeram as pessoas para o regime híbrido de trabalho, sem focar nessa situação da saúde mental. Isso pode ser um argumento, que o setor privado não se preocupou com isso. E eu posso argumentar também que o próprio setor público, que o próprio Ministério da Saúde também não se atentou a isso, né? Também focou mais na questão da saúde física, né? Das consequências da pandemia, enfim, do próprio vírus nas pessoas, do que propriamente com as consequências emocionais daquela pandemia. Então eu posso argumentar dessa forma, ou seja, já tenho aí o meu segundo e terceiro parágrafos organizados na minha mente. Eu sei o que eu quero falar em cada um deles e como que eu quero defender a minha ideia. E por fim eu tenho que pensar, bem, então, diante disso, qual seria a minha solução para isso? A minha solução para isso seria que fossem pensadas políticas públicas para isso, que o Ministério da Educação tivesse uma campanha nesse sentido, né? Que o setor privado, em parceria com o setor público, também pensasse na saúde mental, né? Pensando na relação do trabalho, enfim, e aí eu iria elencando aí quem ia fazer o que e como, né? E claro, para qual objetivo. Enfim, depois de fazer tudo isso, depois de montar tudo isso, não esquecer, como eu disse, de lapidar, né? E, ok, eu pus lá um monte de ideia, ler, ver se faz sentido antes de passar para o texto final, corrigir palavras, trocar palavras que eu não tenho certeza se estão bem escritas e principalmente saber fazer uma coesão textual, né? Fazer com que o texto, entre os parágrafos e entre as frases, né? Ou, enfim, entre um termo e outro, possa estar bem coeso, né? Bem organizado, possa estar fluido. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido o exemplo. Espero que tenham essa noção de que é necessário organizar o texto, pensar sobre o tema antes de ir escrever
E quero dizer especialmente, se ficou alguma dúvida, se você quer que eu faça um vídeo mais específico sobre uma parte ou outra, deixa nos comentários, pede aqui que eu faço com muito prazer. Muito obrigada e tchau! Não se esqueça de se inscrever nesse canal, isso ajuda muito a divulgá-lo para outras pessoas e principalmente deixe o seu like e o seu comentário, eu tô aqui por você. Muito obrigada, tchau, tchau!